Bem, gente, voltamos aqui, tá? Para dar mais uma continuidade, né? Para a gente entender o que é educação. E posteriormente, óbvio, né? A gente já viu, né? Que a educação é um processo social, que a educação faz parte da sociedade, que a educação, na verdade, está incrustada, né, no desenvolvimento dos processos sociais. Então, falar em educação e falar em sociedade, né, falar em educação e falar em sociologia, tem tudo a ver. Né? A gente já viu inicialmente, né, nos primeiros capítulos do livro do Carlos Brandão, essa perspectiva, essa ideia, essa noção. Tá? E aí eu venho trazer para vocês, tá? Observem, tá? Eu vou colocar aqui na página rapidamente, tá? Na página, no finalzinho do terceiro capítulo, entendeu? Tá? No finalzinho, página 24, entendeu? Vamos à página 24 para que vocês tenham uma noção, né, do conceito, né, ideal, né, para ter uma ideia do conceito de educação, segundo o Carlos Brandão. Observe, tá? Vista em seu voo mais livre, a educação é uma fração da experiência endoculturativa. Tá? Ela aparece sempre que há relações entre pessoas e intenções de ensinar e aprender. Intenções, por exemplo, de aos poucos modelar a criança para conduzi-la a ser o modelo social de adolescente e ao adolescente para torná-lo mais adiante um jovem e depois um adulto. Todos os povos sempre traduzem de alguma maneira essa lenta transformação que a aquisição do saber deve operar. Ajudar a crescer, orientar a maturação, transformar em, tornar capaz, trabalhar sobre, domar, polir, criar, como um sujeito social, a obra de que o homem natural é a matéria-prima. Então, observe, tá? A educação é isso. Essa definição de educação do Carlos Brandão é interessantíssima, tá? É justamente esse processo, né, que vai fazer o processo de desenvolvimento do ser social, fazer com que a criança se torne um adolescente, depois um adulto, e se insira dentro do processo da sociedade, mantendo a própria sociedade. Tá? Sem o processo educativo, né, as sociedades humanas elas entram em colapso, elas se desestruturam, não existe sociedade, não existe tribo, não existe clã, não existe cidade e, consequentemente, Estado. Entendeu? O processo de educação faz com que o processo de reprodução social, e não só reprodução, produção e reprodução social, mantenham a própria estrutura da sociedade. E é isso que a gente vai ver depois, posteriormente, no próprio Durkheim. Tá? Então, veja, ajuda a crescer, orientar a maturação, transformar em, tornar capaz, trabalhar sobre, domar, polir, criar, como um sujeito social, a obra de que o homem natural é a matéria-prima. Não é, e aí não é nada raro, e aí que é interessante, né, ele vai fazer uma comparação que muitos teóricos já fizeram, né, uma comparação assim, bem rudimentar, simples, né, não é nada raro que tanto na cabeça de um índio quanto de um homem, de nossos educadores, né, quanto na cabeça de um de nossos educadores ocidentais, a melhor imagem de como a educação se idealiza seja a do olheiro que toma, né, o olheiro que toma o barro e faz o pote. Né? O trabalho cuidadoso do artesão que age com tempo e sabedoria sobre a argila viva que são os educandos, né, que é o educando. Né? A argila que resiste às mãos do olheiro, mas que se deixa conduzir por elas a se transformar na obra feita, o adulto educado. Tá? Quando o educador pensa a educação, ele acredita que entre homens ela é o que dá a forma e o polimento. Observem como a educação ela tem essa característica, ela tem essa capacidade. Tá? Mas ao fazer isso, na prática, tanto pode ser a mão do artista que guia e ajuda, né, o barro a que se transforma, quanto a forma que iguala e deforma.
Vejam como é interessante esse finalzinho, né, nas palavras do Carlos Brandão, né, que essa sociedade modelada, formada pelos processos educacionais, ela também pode entrar em colapso, pode se deformar, pode se tornar em outra coisa. Como eu já disse para vocês anteriormente, né, é muito interessante pensar o caso nazista, o caso de Stalin, né, o caso comunista na Rússia, stalinista, né, como um ideal de sociedade é algo muito perigoso, às vezes, né? Alguns livros utópicos, né, publicados no século XX, podem trazer algumas ideias em relação a isso, e eu deixo aqui a dica para vocês, tá? George Orwell, né? Leiam o livro 1984, um clássico, né? Do Adolf Huxley, né? Adolf Huxley, né? Admirável Mundo Novo, tá? Também tratando dessa perspectiva de você, por exemplo, criar um ideal de educação e, consequentemente, um modelo educacional para esse ideal de educação que, na verdade, cria deformações, né? Como o próprio autor Carlos Brandão deixou aqui, ó, quando o educador pensa a educação, ele acredita que, entre homens, ela é o que dá a forma e o polimento. Mas, ao fazer isso na prática, tanto pode ser a mão do artista, que guia e ajuda o barro a que se transforma, quanto a forma que iguala e deforma, né? O grande problema, né, de você criar ideais sociais, né, de perfeição e tentar atingi-los é que o processo educacional é que vai ser usado, né, justamente para fazer isso. E aí a gente cria, entendeu, algumas anomalias sociais perversas, né, muitas vezes até cruéis, tá? A gente tem que entender isso, porque isso aconteceu na Alemanha nazista, isso acontece na nossa contemporaneidade, acontece, entendeu, nesse nosso mundo moderno. Você achar, né, que existe somente um modelo de educação e que esse modelo de educação é o correto, que esse modelo de educação é que deve ser o modelo dominante, que todos devem, né, se curvar a esse modelo, devem ser sujeitados a esse modelo. Isso, óbvio, isso vem desde o mundo antigo, entendeu? É muito interessante que no capítulo 4 do livro, né, do Carlos Brandão, eu vou adiantar aqui algumas páginas para justamente a gente entender isso, né? Nesse capítulo 4, ele fala justamente da criação, na verdade, do aparecimento, do surgimento dos mestres-escola, dos pedagogos, entendeu? E é muito interessante esse capítulo, eu sugiro que vocês leiam, porque isso vai surgir na Grécia Antiga, juntamente com o surgimento da filosofia, né? Quando a filosofia se desenvolve e nasce propriamente, vamos dizer assim, como um tipo de saber específico, né? Então a filosofia vai contribuir muito para o desenvolvimento desse pensamento educacional, que posteriormente vai influenciar o desenvolvimento do pensamento escolarizado. Então a gente vai ver isso um pouco mais adiante, mas vejam aqui, né, nas palavras de alguns gregos, vamos dizer assim, conhecidos, né, grandes teóricos, né? Vejam Solon, né? Solon é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga, é considerado, né, um dos pais de Atenas, né, da cidade de Atenas, que é justamente, vamos dizer assim, onde posteriormente grandes filósofos vão surgir, como Platão, Aristóteles, né, e o próprio Sócrates, né, que vai ser o mestre, né, desses dois grandes pensadores, né? Vejam o que Solon diz, né? Uma citação de Solon. As crianças devem, antes de tudo, aprender a nadar e a ler. Em seguida, os pobres devem exercitar-se na agricultura ou em indústria qualquer, ao passo que os ricos devem se preocupar com a música e a equitação e entregar-se à filosofia, à caça e à frequência aos ginásios. Vejam como a sociedade grega antiga, o mundo grego antigo, ele tinha um ideal de sociedade, e esse ideal colocava cada indivíduo de sua classe social no seu determinado lugar e, consequentemente, né, ditava o que esses indivíduos deveriam fazer ou ser, socialmente falando.
Né? Se você pegar a República de Platão, que é um clássico da literatura antiga, né? Faz parte, é um dos 32 diálogos, faz parte, né? De um dos 32 diálogos de Platão, a República. Você vai ver Platão reproduzindo algo parecido com o que está aqui nas palavras de Solon, né? Colocando os indivíduos nos seus devidos lugares, né? O pobre vai para a agricultura, vai para a lavoura, vai para o artesanato, vai para a indústria. O rico, ele deve se dedicar, entendeu? Aquelas excelências culturais mais, vamos dizer assim, nobres, tá? A música, a equitação, a filosofia, a caça, né? E, consequentemente, a guerra, né? Ele ia também se tornar um guerreiro, ele tinha que, por exemplo, comandar os exércitos e defender as cidades-estados, né? Vejam uma outra citação interessantíssima, né, de Xenofonte, historiador, poeta e filósofo também, entendeu? Militar grego, né? Só os que podem criar os filhos para não fazerem nada é que os enviam à escola. Os que não podem, não enviam. Vejam o ideal, né, de sociedade, né? Como o ideal de sociedade cria modelos educacionais, tá? Dependendo do ideal de sociedade que você tem, que nós temos, a gente imagina o processo educacional. Quando eu citei para vocês os pioneiros da educação, né, Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Lourenço Filho e muitos outros, né, é que o ideal de educação, né, de Anísio Teixeira era o ideal da democracia. Se você tiver um outro ideal de sociedade, uma sociedade, por exemplo, ditatorial, uma sociedade dominadora, como, por exemplo, os nazistas, como, por exemplo, os stalinistas, né, comunistas da Rússia, da União Soviética, você imprime um outro modelo de sociedade. Se você pensa uma sociedade, entendeu, em que os indivíduos não são livres, né, para seguirem a sua religião, a religião que eles quiserem, né, não tem, por exemplo, liberdade religiosa. Se você pensa uma sociedade que, por exemplo, não tem liberdade para você decidir como usar seu corpo, o que você pode fazer com o seu corpo, ou que gênero você opta, né? Se você, por exemplo, opta pelo gênero masculino, opta pelo gênero feminino, opta pelo gênero, vamos dizer assim, intermediário, né? Não sei nem como é que a gente pode chamar, mas existe, né? Se você aplica ou diz que a sociedade deve ser isso ou aquilo, o modelo educacional segue o mesmo processo. E aí o grande problema é que quando a gente faz isso, a gente cria relações de poder, de dominação, e, consequentemente, a gente impõe a realidade aos outros. Vejam, de novo, a frase interessantíssima de Xenofonte. Só os que podem criar os seus filhos para não fazerem nada é que os enviam à escola. Os que não podem, não enviam. Tá? Ou, como Solon pensava, o pobre tem que ir para a lavoura, tem que ir para a indústria, tem que ser trabalhador, tem que, consequentemente, né, estar subjugado. E o rico, ele pode, por exemplo, se dedicar às altas culturas, pode ir para a universidade, né, e, consequentemente, né, entrar para os melhores postos de trabalho da sociedade. Né? Então, veja, se você tem esse tipo de pensamento, veja, né, se você, por exemplo, pensa da seguinte forma, não, tá? Pobre, ou aquele menos favorecido socialmente, deve fazer, deve seguir a escola profissionalizante e pronto. Né? E aí, aquele que é mais abastado pode ir para a universidade pública, né? Pode fazer, por exemplo, medicina, pode fazer direito. Vejam como isso é muito complicado. Como eu já disse anteriormente para vocês, né, no caso da colonização brasileira por parte dos portugueses, os jesuítas fizeram isso sobre os indígenas, dominaram os indígenas, impuseram um tipo de educação, né, um tipo de aculturamento. Né, destruíram a cultura deles e aculturaram eles numa outra cultura. Veja como isso é interessante, porque, por exemplo, no capítulo 5 desse texto, vocês vão encontrar, né, olha aqui, tá? Quando o autor vai falar um pouco sobre a Roma antiga, a civilização romana, e aí a gente vai para uma outra citação que é muito interessante, né? Está no finalzinho desse capítulo, é uma citação de Plutarco.
né, quando Plutarco está falando sobre o processo de dominação romana sobre os hispânicos, né, sobre, né, aqueles povos da Península Ibérica e, consequentemente, da região da Galícia, que hoje é a França, né? A Galícia, a França, a Península Ibérica, você tem o que na Península Ibérica, hoje você tem a Espanha e Portugal. E vejam como é interessante, né, a concepção de Plutarco. Plutarco descreveu como Roma usou a educação para domar os espanhóis dominados. E aí vejam, as armas não tinham conseguido submetê-los, a não ser parcialmente. E aí veja, você não está mais usando a força. Plutarco estava dizendo que os romanos não conseguiam mais pela força dominar os espanhóis, tá? Como também aqui, né, tivemos dois processos de dominação, um pela força, quando os exércitos portugueses e espanhóis chegaram na América e escravizaram, mataram, e outro do processo de dominação pela educação. As armas não tinham conseguido submetê-los, a não ser parcialmente. Foi a educação que os domou, foi a educação que os controlou, foi a educação que os subjugou. Foram os jesuítas que tiveram uma parcela importante sobre o processo de aculturamento, entendeu, dos indígenas e a destruição da cultura indígena, de um processo de desenraizamento, desenraizou, entendeu? Porque os indígenas viviam aqui há milhares de anos, tinham a sua cultura, tinham as suas formas, entendeu, tradicionais de sociabilidade e de educação. Quando os jesuítas chegam aqui, entendeu? Os jesuítas percebem que eles andam nus. Então, eles são o quê? Imorais. Que eles não possuem Deus. Eles não têm um rei. Então, eles não têm religião. Eles precisam de religião e precisam de moralidade. Tá? E aí os jesuítas começam um processo de desenraizamento e um processo de desterritorialização e reterritorialização dentro de um processo de aculturamento, de aculturação. Tá? Então, esse processo é sempre um processo de dominação, é sempre um processo de controle. Não que não exista um processo de controle da própria sociedade sobre o indivíduo. Existe. Né? Já vimos isso, né, em Durkheim. O fato social faz isso. Ele é o quê? Coercitivo. A educação faz isso. Ela é coercitiva. Tá? Mas a gente tem que entender que o processo é muito complexo. E a sociologia, né, uma sociologia crítica, ela é essencial para a gente entender o processo educacional. Não podemos simplesmente aceitar o que está dado. Precisamos criticar, precisamos analisar, precisamos refletir, entendeu? E, consequentemente, precisamos entender que ideais absolutos, universalizantes, são muito perigosos, né? Porque eles são totalizantes, eles são dogmáticos e, consequentemente, eles aprisionam os indivíduos. A gente tem que entender que a sociologia, e não só a sociologia, mas a psicologia, a filosofia, a antropologia, as ciências humanas, elas precisam se desenvolver de forma crítica. A pedagogia ela tem que ser sempre uma pedagogia crítica, porque senão a gente reproduz, entendeu? Essas questões, reproduz esses males, essa deformação social. Bem, gente, a gente fica aqui, na próxima aula a gente vai, entendeu? Entrar para o capítulo 6, 7 e 8 do Carlos Brandão e finalizar e deixar com que vocês possam desfrutar posteriormente dessa leitura, que é muito instigante. Vale a pena vocês lerem esse livro do Carlos Brandão, como também as outras referências bibliográficas. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.